Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Ganzaroli. Se você estiver assistindo esse vídeo em cima do chão ou debaixo do céu, em qualquer lugar, você vai aprender hoje por que você deve escolher a prova de Direito Civil para fazer o seu exame de segunda fase da OAB. Quando a gente fala prova de Direito Civil para a segunda fase, todo mundo fica maluco. Meu Deus do céu, será por que eu vou ter que decidir sobre essa fase? E eu vou explicar para vocês que isso não é tão bem assim. Para me ajudar a falar sobre isso, eu trouxe aqui a professora Juliana Taides, para a gente poder argumentar para você como que é fácil e como nós defendemos que o caminho mais fácil entre você e a sua carteira de identidade profissional é a prova de Direito Civil na segunda fase. Boa tarde, professor, tudo bom? Eu que agradeço pelo convite para a gente defender aqui a prova de segunda fase de Direito Civil. Eu estou nessa defesa desde 2016, que é desde quando eu dou aula de Direito Civil para a segunda fase da OAB. E tem 4 anos que eu percebo que está aumentando a procura pelo direito civil, né? Ainda é baixo, porque existe um certo preconceito, um certo medo, um certo mito que envolve a segunda fase em civil, mas ela, na minha opinião, né, não é só porque eu sou professora desse conteúdo, mas comparando com as outras disciplinas, Direito Civil e Processo Civil, a segunda fase em civil, ela é uma das mais simples, né? O nível de dificuldade é bem menor se comparado com as outras disciplinas. E esse nível de dificuldade é dentro de raciocínio jurídico, é sobre a quantidade de peças? Por que nós estamos falando que é a parte mais fácil? Então, envolve uma série de coisas, porque o direito civil e o processo civil, ele é muito intuitivo, ele tem uma sequência lógica daquilo. Então, quando a pessoa, o aluno, por exemplo, o aluno examinando, ele, na segunda fase, ele tem umas perguntas que são muito objetivas, ele consegue ler o enunciado e imediatamente já identificar do que está falando. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma das últimas questões, de algumas, agora eu não vou me lembrar de qual exame, mas teve um exame, eu acho que foi o último, ou penúltimo, não me lembro, em que tinha uma pergunta das questões discursivas que tratava da questão da contrafé, da obrigatoriedade da contrafé na citação das ações de família. E aí a gente sabe, né, todo mundo sabe, que a contrafé, ela é obrigatória, ela tem que estar junto da citação, via de regra. Só que tem uma exceção que diz respeito às ações de família. Então, se o aluno bate o olho nisso, ele já sabe, ele já olha assim, ele já vai procurar no Vademecum, ali pelo índice remissivo, da questão sobre a citação, ou então vai procurar ali sobre contrafé. E aí ele percebe que trata de uma questão de família e o próprio índice alfabético remissivo já vai trazer ali das ações de família. Então fica muito mais simples e muito mais fácil para o aluno examinando, se ele tem pelo menos obviamente já vai ter passado aqueles 40 dias que antecedem a segunda fase estudando, e vai ser muito difícil ele não se deparar sobre essa parte da disciplina. Então, vai ser muito mais simples, até porque os temas abordados na segunda fase costumam se repetir muito, costumam se repetir bastante. Então, tem aqueles temas de praxe que você fala assim, não, esse daqui você pode estudar, porque a chance de cair é muito grande. É muito difícil cair uma novidade, cair uma coisa assim, meu Deus, isso daqui é uma coisa é muito difícil cair uma coisa muito diferentona, assim. A prova da OAB de segunda fase, igual eu já comentei, ela é uma das mais simples, porque ela é muito intuitiva. Você bate o olho, você já consegue direto ali, já puxar aquele raciocínio jurídico para saber, olha, está falando disso. Então, eu já vou saber mais ou menos aonde ali no Vademecum eu vou procurar sobre aquela questão. Bacana. E a gente está falando isso, a professora Juliana já deu uma baita de uma dica aí com relação à parte material do direito civil, mas eu nem queria tão só falar sobre essa questão da parte material, porque a gente precisa argumentar um pouco, porque você deve estar pensando aí na sua cadeira, né?
Nossa, mas direito de família, eu quase não lembro dessa disciplina. Meu Deus do céu, o Ganza tá falando bobagem, porque como que eu vou escolher a prova de civil que tem 359 mil peças e tem lá um código civil material com 2.000 artigos? Né? O Ganza tá viajando, eu vou escolher tributário, porque só tem 2 peças em tributário e só tem um CTB para eu estudar. Pessoal, não pensa nisso, tá? Dentro de todas essas expectativas, vamos pensar aqui em argumentos. Não tomem a palavra do vendedor como a melhor. Vamos argumentar com vocês sobre isso. Então veja, a parte do direito material que a professora Juliana falou, ela é importante. Mas dentro de toda essa parte do direito material, a prova que você tem que escolher, e aí eu vou abrir a única exceção aqui a respeito do direito civil, é de qual você já está acostumado a trabalhar. Ah, eu faço estágio na delegacia. Bom, então, não vai fazer prova de civil. Ah, eu faço estágio tem 3 anos em escritório de advocacia, de direito civil. Então, por que você vai escolher fazer prova de penal? Por que eu vou escolher prova de direito do trabalho se essas não fazem parte do conjunto de habilidades que eu pratiquei por 3 anos? Por conta de um medo, de uma ansiedade que a gente resolve na hora da prova, né? Basicamente, é o medo daquele futuro, eu simplesmente pego ali a prova de direito civil, estou com o código do meu lado, capaz de consultar e solucionar todas as minhas dúvidas. Pessoal, primeiro objetivo de escolha é na minha área de atuação. Se você atua num estágio, já atua junto com um advogado, está lá na secretaria civil do fórum, ajudando o serventuário da justiça com a tramitação dos processos do direito civil. Escolha o direito civil. Não inventa pegar empresarial. Tá? Conheço história de gente que era boa de direito civil e não fez nenhuma outra prova a não ser empresarial e demorou muito para passar na ordem. E eu acho que essa é a minha primeira dica. O que você acha dessa dica, professor? Olha, eu acho excelente, até porque eu vi isso muito com os meus alunos. Os alunos ou do cursinho ou mesmo da graduação, quando eu dava aula na graduação, porque eu sempre pegava, as turmas que eu pegava eram daquele realmente do finalzinho do curso. Então era sétimo, oitavo, nono e 10º semestre. E eu vi o pessoal assim, já estagiando em escritório, então estagiando ali nas varas dos fóruns, né, de todo o DF. E eu percebia que ele falava assim, às vezes ele estava dentro de uma vara de família, que é direito civil ali puro, direito civil e processo civil. E dentro da vara de família, e tendo aula comigo lá na faculdade de direito civil, de processo civil, de prática jurídica, e falava que gostava da matéria, gostava das aulas, entendia tudo, mas para a OAB ia fazer trabalho, ia fazer tributário, porque civil tinha peça demais. E aí eu sempre falava, mas quem te disse que civil tem peça demais? Porque não tem peça demais. Porque se você sabe fazer uma petição inicial, aquela do 319 do procedimento comum, você faz qualquer outra. Se você sabe fazer, você tem na sua cabeça como é a estrutura básica de um recurso de apelação, você faz qualquer recurso. Se você tem a estrutura básica de uma contestação, você faz a contestação e faz a contestação com reconvenção. E aí eu ficava assim, gente, como é que vocês podem falar que é complicado, que tem muita peça, sendo que vocês têm que saber bem 3? E eu nunca consegui entender. E aí esses alunos, eles realmente teimavam comigo, iam fazer tributário, iam fazer trabalho, iam fazer penal. E depois, alguns deles, quando faziam civil, passavam. Então hoje eu tenho aí uma boa coleção de foram os meus alunos e hoje são advogados. Que legal. E eu super concordo com isso, tá? A gente vai falar sobre as 3 mais importantes peças de direito civil daqui a pouco. E antes da gente passar para isso, vamos fazer aqui o segundo argumento, tá? Qual que é o meu argumento número 2, pessoal? Bom, a minha área de atuação é a primeira. E a segunda área é a matéria que você mais gosta dentro do seu curso. Então, se eu não tive a oportunidade ainda de fazer estágio, ou então vou pegar a matéria que eu mais gosto. E não é difícil gostar de direito civil. Tá? Eu sei que aqui, professor, aqui na universidade que eu leciono, o direito penal é o rei da cocada preta.
Tá? Todo mundo aqui ama direito penal, né? Até porque nós temos um excelente professor, que é o professor Francisco. Eu também dou aula de direito penal, junto com o professor Weasley, e a nossa equipe é sempre uma equipe compreensiva e a gente arrasa em todos os aspectos. E a parte de penal aqui eu não posso nem dizer muito, porque a gente forma gerações e gerações de penalistas. Mas o direito civil, pessoal, ele é também uma matéria interessantíssima, porque o direito civil é a história da vida. Nada que você vai fazer na sua vida está fora do direito civil. A gente sempre vê o meme, né, professor? Fala assim, eu acabei de começar no direito, a pessoa já quer perguntar para mim como é que ela pode fazer para resolver aquele problema. As chances são de que esse problema vai ser de direito civil, né? Ou vai ser consumidor, ou vai ser de fila, ou vai ser de danos morais. Então, o direito civil é a experiência da vida mesmo, é o que a gente atua com o nosso dia a dia. E ele é o mais fácil de conhecer, como a gente conhece a vida através do direito civil. Então essa matéria, a segunda matéria de afinidade, ela é muito importante, porque o direito civil se torna muito afim nosso dentro do curso, né? Do começo ao fim. Do começo ao fim. Sobre essa questão de todo mundo da faculdade gostar de penal, eu fui dessas. A gente apaixona com penal e casa com civil. Então, é sempre assim, gosta muito de direito penal. Nossa, eu adorava penal. Eu fiz os estágios da faculdade, eu fiz 2 em penal e processo penal. Eu adorava penal e processo penal. Eu tive direito civil não muito bem dado em processo civil. Eu só fui me interessar depois, né? Fui fazendo, na hora de trabalhar mesmo, eu falei, não, isso aqui que é o importante, o direito civil e o processo civil que importam mesmo para a vida do advogado. Tanto que também uma outra coisa que eu falo, que pro advogado, para a pessoa que já é advogado, o direito civil é fundamental, porque é o ganha-pão do advogado iniciante, o civil. Se você não sabe civil, porque é o que vai aparecer, então é alguém ali querendo um divórcio, é alguém querendo ali resolver uns alimentos, é alguém querendo processar aí empresa de telefonia porque está negativado de forma indevida, é alguém, enfim, vários problemas. O caso clássico que aparece aqui para mim, pelo menos, já apareceu bastante, é o tal do vender o carro por procuração, depois não sabe onde é que está o carro, não sabe para quem vendeu, e aí está com um monte de multa. Então, essas relações contratuais, obrigacionais, isso a gente acorda e dorme e passa o dia inteiro estabelecendo relações de contratos e obrigacionais, sem nem perceber. E é uma das partes mais importantes da parte do direito civil, que é o direito civil, assim, que eu sempre falo, puro, né? A parte de contratos e obrigações e contratos. É ali que você enxerga realmente o direito civil, aquela parte de negócio jurídico, que a maioria dos estudantes não gosta muito, até porque eu entendo, porque é muito cheio de regrinha, muito cheio de conceito, mas tem que saber, não tem pra onde você fugir, você vai ter que saber, até para fazer tudo na sua vida, você vai ter que saber. E o direito civil, ele importa não só para o estudante que no almoço de família do domingo tem que responder dúvida lá para a tia, também como um advogado já formado e tendo o seu primeiro caso, né, para patrocinar ali, seja para tirar o nome indevidamente negativado por uma empresa de telefonia. Justamente. Então, sem direito civil a gente não vive. A gente não pode subestimar a capacidade de nós fazermos negócios enrolados, né, professora? O que a gente vê de negócio enrolado no começo da área de direito civil, esse do carro me fez lembrar, assim, era a maior parte de processos que chegava pra gente no juizado especial aqui no setor de atermação, do qual fui estagiário durante muitos anos. Era problema que a pessoa vendia o carro, aí não transferiu, e aí agora, enfim, tá devendo imposto, tá devendo multa, não sei onde é que tá esse carro não existe mais. Aí a gente consegue encontrar o comprador já passou esse carro para uma terceira pessoa, que nem sabe quem que é, então, nossa, já passou para uma quarta, já sabe Deus o que aconteceu. A gente pode até fazer um mini curso para como que resolve isso, né, professor? Pode. Outra coisa, isso é muito comum, pelo menos aqui no DF.
que aqui no DF existe, eu não sei como é nos outros estados, mas no DF é muito comum. Por exemplo, a pessoa, ela invade, né? Tem os grileiros, aí pegam aquelas partes, terras públicas, faz a grilagem e vende. E aí depois vem, aí vamos supor que a pessoa vai adquirir aquela casa, não está regularizada, a pessoa morre. E aí, bota no inventário ou não bota? Isso é tão comum no DF. Que não é muito comum isso não, mas Nossa, no DF é muito. embora esteja aparecendo um pouco mais nesse sentido. No DF é Bom, bastante, eu não sei o que é, gente. E aí, vez ou outra, vem o governo do DF e faz, ó, vamos ter que regularizar isso daqui, porque tá inviável tirar todo mundo dali. E aí eles regularizam. só depois quando fica mais difícil, né? Ainda bom que tem direito civil para Não, poder ajudar a regularizar. mas até acontecer isso são anos, anos. Bom, e qual que é o terceiro ponto que eu gostaria de falar para vocês? Pessoal, terceiro argumento para convencer você sobre a fazer a prova de direito civil. É o curso, é a matéria que você tem do momento em que você pisa na faculdade, do momento em que você sai da faculdade. Então você tem direito civil no primeiro período e você tem direito civil no 10º período. Porque apesar da matéria ser extensa, veja, é a matéria que você mais trabalhou, mesmo inadvertidamente. Mesmo você falar assim, nossa, eu não gosto de civil, mas alguma coisa de civil você vai lembrar, porque você passou 5 anos vendo direito civil a todo momento na sua universidade. Então começa lá na teoria geral do direito, que é geralmente focada no direito civil. Tem a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é direito civil. A gente começa no direito das obrigações, a gente passa para o direito das coisas, a gente passa pelo direito, enfim, por todos os direitos, até chegar lá no 10º período, quando a gente está falando de responsabilidade, tem família, sucessões. Então, a vida do estudante de direito na universidade é dentro do direito civil, são 5 anos na matéria. Então não é possível que a gente possa pensar em jogar 5 anos de experiência numa matéria fora só porque alguém vendeu para você uma facilidade por conta de um baixo número de peças ou por conta de um baixo número de quantidade de direito material para estudar. Tá? Então, se eu não gosto de nada, não trabalhei, não fiz estágio, ganza, também detesto o curso, estou fazendo uma AB só para poder entregar a carteira na mão do meu pai, e aí eu quero ser filmmaker, né? Bom, faça direito civil então, porque é a matéria que você mais estudou na sua universidade. Durante 5 anos você ficou só estudando direito civil. Tô certo ou tô errado, professor? Tá super certo. Até porque o direito civil, ele vai, vou colocar aqui, ele vai numa crescente, né? Você começa ali pelo estudo, tirando aquela parte da LINDB, a parte geral, aí você tem todas aquelas noções de personalidade, de capacidade, e aí para você começar a entender negócio jurídico, quando fala de negócio jurídico que as partes precisam ser capazes, você já tem que entender um pouco daquela parte geral lá do começo. Para você entender obrigações, você tem que entender bem o negócio, a parte do negócio jurídico. Para você entender contratos, tem que entender obrigações, negócio jurídico e tudo mais, tudo para trás. Então, não tem como. Até na hora que você chega para estudar família, você tem que saber noções de obrigações, ter noções de negócio jurídico, ter noções ali de capacidade, de personalidade. Para reais, a mesma coisa. Para sucessões, a mesma coisa. Para responsabilidade civil, a mesma coisa. Então, ela vai numa crescente de todo ali a questão do Código Civil. O Código Civil, como você bem falou no começo, ele negócio jurídico, obrigações, contratos, direito de família e tudo mais. Então, bem nessa crescente. E o processo civil também vem, principalmente esse novo de 2015, ele também vem nessa crescente. Então, vem ali o comecinho falando de princípios, e depois ele passa para uma análise da parte geral, para essa análise de jurisdição, de competência, depois vem para o procedimento comum, depois procedimentos especiais, execução, cumprimento de sentença, aí depois execução e recursos. Então, ele faz ali o caminho certinho de como um processo vai tramitar, né, ali no judiciário.
Então, tanto eles seguem uma linha lógica, por isso que eu falo que eu acho o direito civil e o processo civil muito lógicos. Eles têm um sentido, eles têm um negócio, olha, então depois disso aqui vem isso aqui. Eles têm um caminho bem definido. E isso facilita muito pra gente na hora de fazer a prova, porque você sabe de onde sair do ponto A para o ponto B. Né? Então, você tem essa vantagem do caminho lógico e você também tem a matéria que você mais estudou na sua universidade. Então, pessoal, esses são os 3 argumentos principais pelos quais você deve escolher fazer a segunda fase na prova de civil. O quarto argumento, tá? E vamos fazer uma lista aqui agora, professor. O quarto argumento é: o direito civil é o que tem menos peças para você aprender. Aí vamos explodir a cabeça, né? Vou até colocar um meme aqui na edição de vídeo, ó. Todo mundo vai ver o meme aqui, assim, tá? A pessoa explodindo a cabeça. Por quê, pessoal? Ah, mas o cara do cursinho me falou que o professor da Direito Civil tem 98 peças para você fazer. Né? Isso é verdade, professora Juliana? Não, não é verdade, gente. Isso é um mito que criaram, não sei por que criaram esse mito. Isso é um mito, porque basicamente você precisa saber fazer 3 peças. Você sabendo a estrutura dessas 3, porque, assim, parece que a estrutura dá muito medo para aqueles alunos que estão estudando para a segunda fase do AB. E você sabendo a estrutura de uma petição inicial do procedimento comum, que é aquela que está no 319, 320, você sabe fazer qualquer petição inicial. Ah, eu sei, seguindo o 319, eu sei fazer uma petição inicial de alimentos, sabe? Sei fazer uma petição inicial de uma ação de reintegração de posses, sabe? Sei fazer uma petição inicial de ação indenizatória, sabe? Sei fazer uma petição inicial de uma ação rescisória, sabe? Então, você sabendo aquela estrutura do 319, você sabe qualquer peça, qualquer inicial. Que coisa mais fácil! Que coisa mais fácil, professora. Ele conta para você a peça. Né? Como fazer a peça lá, 319. É só... Se você for olhar o artigo 41 do Código de Processo... O seu próprio Vademecum te dá a cola do que tem que ter na peça, então não tem nem desculpa de errar. Fala lá os 7 incisos. São 7 incisos no 319. Ó, o primeiro é o juízo que se dirige, o segundo é a qualificação das partes, o terceiro é o fato e o direito, o quarto acho que é o pedido, depois o quinto é o valor da causa, o sexto é as provas que pretende produzir e o sétimo é a audiência. Ainda te dá a cola, gente. Ainda te dá tudo que você precisa nem esquecer. Você pode abrir o 319 e ir marcando a setinha lá. Ó, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Que pronto, sua peça está perfeita, está completamente explicada. Petição inicial perfeita. Segue o 319, não tem erro. Não tem erro. 319, 320, fechou. Então, petição inicial, se você está falando de petição inicial, não tem erro, é aquilo. Qualquer que seja, você viu? O CPC é tão seu amigo que ele te conta como é que você passa na prova da ordem. Não tem como a gente... Aí te dá a resposta. Aí vamos dizer assim que não, o Ganza está falando bobagem, eu vou fazer direito penal. Vê lá se o artigo 41 do Código de Processo Penal te conta alguma coisa. Tá? Olha, enxerga lá para ver se ele te conta como é que você vai fazer a sua peça inicial. Não vai, né? Ele faz uma coisa michuruquinha de falar como que vai ser a denúncia. Então fica assim, pensa bem nisso, tá? Artigo 319, petição inicial, tá? Essencial lá no Código de Processo Civil para isso. Tá? Sem o Código de Processo Civil, a petição é fácil de fazer, mas com o código ainda melhor, porque explica exatamente como faz a petição inicial. Tá? Já te dá o checklist. Já te dá inteiro o checklist, né? Não precisa nem fazer mais nada. Então, veja, a professora Juliana falou assim, se você pensar em qualquer peça inicial, você consegue fazer com a do direito civil, com o artigo 319. Tá? E isso, pessoal, não é só para o direito civil, não. Tá? O CPC é seu amigo até nisso. Se você quiser fazer qualquer inicial de qualquer matéria, vai lá no 319 que vai mostrar o caminho das pedras de como você vai conseguir atingir o seu objetivo de escrever aquela peça inicial.
Professor, mais alguma dica para a petição inicial? Eu acho que de petição inicial é observar o 319, 320 e, deixa eu ver o outro artigo aqui, o 292 e 293, que falam 291, 292, 293, que tratam de valor da causa. Sim. Então, pessoal, lembra, o Código Civil já te conta tudo. O quinto argumento, tá? Vamos para o quinto argumento. Qual que é a segunda peça que você precisa dominar para fazer seu exame da ordem? A contestação. Tá? E a contestação é tão interessante, né, professora? Porque a contestação nem tem um exame certinho de como fazer, um esquema certinho de como fazer. Não é exigido isso pela lei. Você tem que rebater todos os fatos, né, todos os argumentos propostos pela parte. Não existe contestação genérica em que se impugna todas as questões. Tá? Você tem que fazer ponto a ponto e efetivamente fazer o seu pedido. Então é uma peça muito tranquila, quase não tem forma definida para você fazer. Mas aí esse que você comentou aí, desse princípio da impugnação específica, né, tem que rebater ponto a ponto. Até porque, da mesma forma que uma petição inicial ela é importante para o autor, a contestação é importante para o réu. Porque, passada a contestação, o réu não vai ter outra forma, não vai ter outra oportunidade para se defender de forma tão plena e capaz e completa que não seja na contestação. E ainda que não exista, como acontece com a petição inicial, de ele te dar todo um esquema, toda uma estrutura, né, no 319, que ele fala da petição inicial, a gente pega essa ideia e transfere para a contestação. Então, bota ali o endereçamento, coloca ali a indicação da epígrafe, né, que é aquele processo que já existe, qualifica as partes, lembrando que, em se tratando de uma contestação, vem primeiro o réu, mas o que mais tem que prestar atenção é em relação ao 337. Aliás, duas coisas. Em relação ao 335, que trata dos prazos, e em relação ao 337, que são as preliminares, aquelas defesas processuais. Mas também, em relação a isso, o código te dá todas as preliminares. Então, é o que eu sempre falo, é só você fazer o famoso cara crachá, olhar o 337, olhar o seu caso, fazer aquele cara crachá, olha, tem aqui, não tem esse, não tem esse, tem esse, não tem esse, e fazer essa análise. De novo, o próprio CPC te dando aí a cola para encontrar quais são as preliminares que tem naquele caso. Eu tô quase querendo fazer a OAB de novo para fazer mais uma prova de civil. Bom, é muito gostoso. A contestação efetivamente é esse instrumento. Existe também, pessoal, a oportunidade de você ter que fazer contestação com um pedido reconvido, né, com reconvenção. Mas aí é só você lembrar do 319, porque a reconvenção é uma petição inicial dentro da contestação. É o que eu sempre falo também. A reconvenção é o direito de ação do réu na ação em que ele é réu. Né? Então, porque o réu não pede nada. O réu se defende. Contestação é peça de defesa. A reconvenção é que é peça que ele vai pedir alguma coisa. Então, ele vai pedir para o autor. E aí os polos se invertem, né? Eu sempre falo, gente, agora vira a chavinha. Terminou aqui no mérito, na questão aqui do direito da sua contestação, vira a chavinha e você não vai pensar agora como réu. Vai pensar agora como autor. E vai fazer ali toda como se realmente fosse uma petição inicial. Não à toa, a reconvenção tem valor da causa. Né? Não pode esquecer isso também. Caput do 292. Não pode esquecer, senão perde ponto lá na hora da prova. Perde ponto. Bom, então, veja, contestação super fácil, a gente já até falou da contestação. O sexto argumento que nós temos para falar sobre isso, né, é que é também fácil fazer o recurso. Por quê? Porque o CPC também te conta como é que faz o recurso. Você quer fazer ele conta tudo, ele conta todos os seus segredos, ele é seu amigo de verdade. Porque se você tem dúvida, nossa, mas como é que eu tenho que fazer esse recurso? Artigo 1009, né? É o recurso de apelação. É lá, através da apelação, que nós vamos conseguir entender toda a estrutura recursal que você vai usar, inclusive se você quiser fazer recursos especiais ou extraordinários. Porque é a mesma estrutura jurídica da apelação.
Né? Até isso está escrito na legislação, fala assim, ó, para fazer o recurso especial, usa o modelo da apelação. E onde que está o modelo da apelação? No 1009. 1009. E até assim, para agravo de instrumento, salvo engano, 1016, ele fala o que tem que ter. Olha, acho que é o caput do 1016 ou é o 1017, é um desses dois. Porque o 1009 ou o 1010, que tratam da apelação, eles vão falar assim, olha, a apelação ela tem que ser dirigida para o juízo que proferiu a sentença. Ele fala isso. Agora não me lembro qual que é o artigo. E no agravo de instrumento, que é do 1015 em diante, eu não lembro se agora é 1016 ou 1017, ele fala que vai ser para o presidente do tribunal. Então você não tem nem dúvida. Você não pode nem errar o endereçamento dessas peças, porque o próprio código te fala para onde tem que ser feito o endereçamento. Então, quando eu falo, gente, como é que vocês conseguem errar? Ou então, como é que vocês conseguem não saber a resposta do endereçamento de uma apelação ou de um agravo de instrumento? Porque tá ali, é só abrir o código e ler, tá bem ali na tua cara. É muito simples um negócio desse. E todas as outras peças, pessoal, todas as outras vão ser pequenas variações de qualquer uma dessas. Então, se eu sei fazer uma petição inicial perfeitamente feita, eu sei fazer uma petição inicial, bom, eu não tenho problema para exercer um pedido em tutela de urgência, tutela de evidência. Eu não tenho problema de fazer uma reconvenção se eu sei fazer uma petição inicial. Eu não tenho problema de fazer uma contra-razões de um recurso se eu sei fazer uma contestação. Eu não tenho problema em fazer um agravo de instrumento se eu sei fazer uma apelação ou embargo de declaração, qualquer que seja outra matéria que você queira desenvolver dentro do universo do direito civil, você vai partir de uma dessas três grandes peças. Um desses três grandes áreas de peças processuais. Então fica tranquilo, viu, pessoal? Civil, a verdade é que só tem 3 peças. Tá? A grande verdade. Vou pôr aqui em letras garrafais, assim, ó. Civil só tem 3 peças. Porque eu quero que você faça isso. Eu quero que você passe na prova da OAB pelo caminho mais fácil, que é o caminho do direito civil. Porque o CPC conta tudo para você, ele não deixa nada sem contar. O CPC de 2015, Juliana, veio para fazer a gente passar na prova da ordem. Foi. Ele facilitou muito a nossa vida, do estudante e do advogado. Facilitou bastante. Pois é, e então, esses foram os nossos 5, nós tivemos 3 argumentos, né, de iniciais, nós tivemos 3 argumentos sobre as peças de civil. E agora a gente pode falar o último argumento, né, dos 7 que eu acho legal de nós listarmos aqui, que é justamente essa questão de que é a primeira parte, né, você já tendo um bom desempenho na prova de civil, você já está apto, você já está habilitado a pegar a sua identidade profissional no primeiro momento e já sair advogando. Porque você não precisa de nenhum conjunto além de conhecimento do que o da prova de direito civil para já começar a exercer o seu trabalho de advocacia. Então, fez civil, já sei de tudo. Né? Já sei, inclusive, fazer ação trabalhista, fazer ação tributária, fazer ação previdenciária, qualquer coisa. Porque o Código de Processo Civil, queridos ouvintes e telespectadores, ele é de aplicação subsidiária a todos os outros. Né? O processo civil é originário, ele é o processo. E os outros são variações do processo civil, que quando nós temos dúvidas naqueles outros, nós usamos o CPC como aplicação subsidiária. Então, dominar o processo civil e passar na prova da ordem com o processo já te garante a solução de 90% dos seus problemas nos primeiros anos de advocacia, porque as peças e as respostas já vão estar todas na sua frente ali a respeito do direito civil. Tá? Não se confundam, é a melhor matéria para passar na ordem e não fica escutando quem queira falar diferente. É verdade. É melhor você confiar naquilo que você acha, porque não vai nesse negócio de escutar os outros. Ah, não, porque me falaram que tributário tem menos peça, civil tem 3. Ah, me falaram que penal é mais simples, civil é mais simples também. Ah, me falaram... Gente, é melhor você não ouvir essas pessoas e confiar na questão do direito civil e do processo civil. Até porque eu sempre falo que
saindo do direito civil, saindo assim da prova da OAB, pegando a sua carteirinha da OAB, seus primeiros clientes serão casos cíveis. Trarão para você casos cíveis para você resolver. E você tendo pelo menos uma noção daquilo, olha, sabendo pelo menos que tem que ser uma ação de obrigação de fazer para resolver aquele caso, combinado com uma indenizatória, tendo que ser ali uma ação de divórcio ou uma ação de alimentos, qualquer ação das ações de família, você sabendo isso, e onde é que está isso? Está no direito civil, no CPC, as ações de família, você sabendo isso, é muito mais simples para você começar a trabalhar. Você tem que saber, é o básico do básico. Depois, vai começando a nichar um pouco mais ali a sua área de atuação. Vai escolhendo ali, não, eu quero atuar mais aqui, especializando em contratos, ou especializando em família, ou especializando mesmo aqui na questão da responsabilidade civil. Então, depois você vai nichando isso, mas você precisa saber aquela questão macro, né, total ali do direito civil e do processo civil, para depois você ir afunilando e lapidando os seus conhecimentos. Mas o civil e o processo civil, acredite em mim, porque aconteceu comigo, acho que aconteceu também com o professor, é o que vai aparecer para você no seu início de carreira na advocacia. Vai por mim. Professora, você fez prova de civil? Agora vamos ver, né? Você fez prova de civil? Olha, não. Mas eu vou contar por quê. Eu não fiz em civil, porque eu não sabia civil. Eu só fui aprender civil e processo civil quando eu já era advogada. Porque exatamente por aparecer para mim casos cíveis. E eu não sabia. Eu fiz, igual eu comentei, a gente na faculdade apaixona por penal e casa com civil. Então, eu fiz em penal. Porque naquele momento era o que eu tinha mais afinidade. Então eu falei, eu vou fazer isso daqui. Acabou dando certo para mim. Só que quando eu peguei a OAB, e eu sempre falo, a parte mais fácil do pessoal que faz faculdade de direito, depois, não é terminar a faculdade, não é fazer o TCC, monografia, não é passar na OAB. Na verdade, essas são as partes mais fáceis. Porque a parte difícil é quando você pega a tua carteira e tem que trabalhar, e tem que ter cliente, e tem que ganhar dinheiro. E o que aparecia para mim eram casos cíveis. E aí eu falei, eu vou ter que aprender esse negócio. Aí eu fui correr atrás para aprender. E aprendi tanto que eu dou aula disso hoje. Maravilha, temos uma convertida, pessoal. Eu fiz prova de civil. E hoje eu fiz É por isso que eu falo que o pessoal, a gente, é possível essa conversão. Temos aqui uma convertida. A gente fez o caminho inverso, né, professora? Porque você fez a prova de penal e hoje atua em civil, e eu fiz a prova de civil e hoje sou professor de direito penal. A vida... Fiz o 6º exame de ordem em 2012. Foi o que eu fiz de 2012 também. Foi. 6º exame? Foi foi muito bacana. Fizemos no mesmo exame, então. Já era FGV, né, claro. Já era FGV. Já a era gente FGV passou unificado. Foi a prova de agosto, né? Não, eu fiz a prova a primeira fase eu fiz dia 5 de... Eu lembro as datas. 5 de fevereiro a primeira fase, segunda fase 25 de março. Não, o meu foi do meio do ano. Então você tem um... então foi... Mas foi em 2012. Foi em 2012. Então deve ter sido o 7º exame. Eu fiz o 6º exame de ordem. Lembro perfeitamente. E a minha peça caiu, gente, uma peça de civil francamente fácil. Eu ri na sala, o examinador ficou até chateado comigo, porque eu estava fazendo distúrbio da atenção do pessoal, porque caiu uma ação de telefonia super simples, sabe? Que a pessoa tinha caído lá, tinha contratado um plano de telefone e tinha... eu sei que caso é esse. E tinha que pedir o ressarcimento, né, daquele plano. Então foi um caso super fácil, estava acostumadíssimo com isso, porque era 90% das ações do juizado especial eram essas, então ficou muito tranquilo para fazer. Então acho que para mim a prova de civil, desde então, defendo para todas as pessoas, porque a possibilidade de cair um caso simplérrimo, né, eu tenho prova de civil que às vezes eu passo para os meus alunos aqui, professor, que tem problema com ar-condicionado.
né, que foi, acho que foi o 13º exame, que caiu lá uma inicial muito fácil também, né? Então acho que a gente precisa de saber isso, tá? Pessoal, que a prova de civil ela não é a sua inimiga, tá? Ela na verdade é a sua amiga. E se você tiver com alguma dificuldade de dizer assim, olha, eu tô com dificuldade de passar na prova, eu tô com medo da OAB, fica tranquilo que o CPC ele veio para iluminar todos os seus medos, tá? Ele conta todos os esquemas, ele é o seu melhor amigo na prova de direito civil. Eu acho que esses foram 7 argumentos pelos quais vocês vão escolher a partir de agora a prova de civil, né? Porque esses argumentos são infalíveis, a meu ver, por conta dessa facilidade. Até porque, mesmo eu tendo feito em penal na época, hoje eu olho assim, obviamente eu não faria nunca, né? Se fosse hoje, eu não faria jamais em penal. E quando eu estudei penal, eu fiz em penal acreditando que era uma matéria pequena, achando que a prova de penal era só o Código Penal e o CPP. Foi brotando lei penal, uns negócios que eu falava assim, gente, eu nem sabia que isso aqui era crime. Era tanta coisa que vinha surgindo que eu virava assim, eu falei, aí eu comecei a me arrepender, né? Mas deu tudo certo no final. E, inclusive, eu sempre falo pro pessoal, quando fala assim, vou fazer segunda fase em penal. Aí eu conto a minha experiência e falo assim, na minha segunda fase, a 4ª questão, a peça foi muito tranquila. As questões já foram um pouco puxadas. E a 4ª questão era um crime, acho que era crimes contra a ordem financeira, que eu nem sabia que aquilo era crime. Crimes contra a economia popular. Era uma coisa assim. Deve ser o famoso passar cheque acima de R$100 sem ser nominal. É crime. Nossa, era um crime, era um negócio assim que eu falei, gente, se chega um negócio desse assim pra mim na vida real, eu vou falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. O negócio é crime, eu nem sabia. Aí eu fiquei, respondi ali a prova, mais ou menos, acabei até tirando meio ponto nela, mas se você me dissesse que eu ali sabia o que estava querendo dizer naquela questão, até hoje não faço a menor ideia. Pessoal, já tem 8 anos. Pessoal, é muito bacana ter feito esse papo aqui com vocês, ter podido participar com a professora Juliana e contar com a experiência dela sobre essa questão da prova de civil. Eu acho que você já tem um caminho, se você estava um pouco perdido em como escolher a sua segunda fase, agora você já pode ver este vídeo para poder compensar, né, para você poder fazer peso de se você vai escolher civil ou não, mas você vai escolher civil, eu sei que vai, tá? E eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de seguir a professora Juliana Taide nas redes sociais, o link dela para que você siga vai estar aqui embaixo, tá? Aqui também está o meu e fiquem por aqui que nós vamos contar ainda mais muitos casos bacanas e vamos compartilhar mais experiências com vocês sobre essas questões da prova de segunda fase. A professora já está convidada para voltar, viu, para a gente falar sobre questões, né? A gente falou muito de peça, hoje falou pouco de questões, vamos preparar um material para falar sobre as questões de direito civil na segunda fase também. Aceita? Com certeza. Eu gosto de perguntar ao vivo, porque aí a pessoa fica sem graça, né, para recusar, viu, pessoal? Recusar, né? Não. Pessoal, então, muito obrigado. Fiquem com as palavras finais da professora Juliana e a gente se vê no próximo vídeo. Então, pessoal, para todo mundo aí que está na dúvida em escolher a sua matéria de segunda fase, estava na dúvida, fala, meu Deus, será que eu faço o direito civil mesmo, que é o que eu gosto, eu tenho mais um pouco de afinidade com isso daqui, faz o seguinte, faz o civil. Se você realmente não trabalha, não está muito familiarizado com o direito civil, não gosta muito, então deixa de lado. Mas se você é daqueles que já trabalha na área, que gosta, não escuta aquela pessoa que fez em tributário, ou que fez em penal, ou que fez em trabalho, e fala assim, mas direito civil é muito grande, civil é muita peça. Gente, não escuta essa pessoa. Não seja essa pessoa, tá? Confia naquilo que você tem mais afinidade, porque vai ser muito mais simples. Até porque tem outra coisa. Entre a primeira fase e a segunda fase, são 40 a 45 dias.
Imagina você que gosta de civil estudando tributário nesses 45 dias. Você vai querer morrer. Então, pega esse tempo e estuda aquilo que você gosta. Pega e estuda aquilo que você tem mais afinidade, que você vai conseguir estudar por 40 a 45 dias sem querer morrer. Porque, no meu caso, há 8 anos atrás, era com outra disciplina. Mas se me desse, por exemplo, direito do trabalho, e desculpa aí todo mundo que gosta de direito do trabalho, mas eu não gosto, se me dessem direito do trabalho por 40 a 45 dias para estudar, eu ia querer morrer. No terceiro dia eu já estava surtando. Então, pensa nisso também. São 40 a 45 dias de estudo intenso. Então, pega uma área que você tenha mais afinidade, mesmo que seja civil, mesmo que tenha aí todo mundo falando mal de direito civil, de processo civil e falando que você é louco por fazer a sua segunda fase em civil. Não escuta esse povo, tá? Não escuta essa galera, tá bom?